Estamos começando mais um programa Panorama. Hoje nós vamos falar de um dos grandes patrimônios do município de Cabo Frio, erguido no início do século passado, que possibilitou grande desenvolvimento em nossa cidade. Vamos conversar com Pedro Sebastiani, nosso entrevistado desta oportunidade, que já está em nossa cidade há muito tempo e que inclusive agora, na próxima semana, será empossado como membro da Academia Cabo-Friense de Letras. Passará na semana que vem a ser um imortal. Ele é filho de um dos empreendedores desse grande monumento que é a Ponte Feliciano Sodré. Pedro, como é que foi essa história contada pelo seu pai para você com relação a essa construção? Realmente, desde pequeno que a gente ouvia falar muita coisa a respeito dessa ponte, porque ela tem alguns fatos curiosos que envolvem a sua construção e o período em que meu pai esteve aqui em Cabo Frio. Eu me orgulho muito da existência dessa ponte, porque isso é uma ligação afetiva pelo laço de pai e filho. Isso aí e hoje... Quando eu vim entrevistar, eu estava imaginando que você fosse neto de um dos empreendedores, daquele que tomou conta, que dirigiu. No entanto, você é filho. Por isso que eu te perguntei, Pedro, você deve ser um dos filhos mais novos Eu sou da nossa família, eu sou o último deles. Mas ele já faleceu, obviamente meu pai e minha mãe já faleceram, e resta minha irmã e eu. Hoje, eu digo com toda a sinceridade que eu adoro morar em Cabo Frio, fugindo daquela complicação que é Rio de Janeiro, aquele tráfego pesado, que hoje, com essas duas pontes, a vida nossa está indiscutivelmente, condição de vida infinitamente melhor. A Ponte Feliciano Sodré, ela é muito importante na história de Cabo Frio. Aliás, Cabo Frio é a história do Brasil. Os grandes acontecimentos históricos, desde 1500, eles ocorreram em Cabo Frio, menos a chegada de Cabral lá em Cabralha, em Porto Seguro. E a Ponte Feliciano Sodré, ela representa muito, porque aqui, no século XIX, século XVIII, a dificuldade que existia da travessia para o outro lado ali do Porto do Carro, onde se fazia todo o transporte de sal e também da parte agrícola. E já era uma reivindicação, já 2 séculos atrás, de que existisse alguma ponte. E tinha sido feita uma ponte de ferro e ela caiu. A história também nos conta que antes da ponte em que seu pai administrou a sua construção, nós tivemos uma ponte mais baixa que veio a ruir quando ela foi sofrer um reparo e trouxeram um macaco hidráulico que levantou de um lado e ela tombou, e os pescadores, os moradores da Gamboa, enfim, Cabo Frio ficou isolado do outro lado, que a única entrada por Cabo Frio era aqui. Bom, falar sobre uma obra importante
que foi fundamental para todo o desenvolvimento de Cabo Frio, é voltar bastante um pouco da história. Eu queria, antes de falar sobre a ponte Feliciano Sodré, ou sobre a duplicação da ponte Feliciano Sodré, falar rapidamente um pouco sobre antes dela, que era a nossa ponte de ferro. Sou de uma família que tem um vínculo político com a cidade há muitos anos. O meu avô foi por 2 vezes presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, e isso antes da década de 30, e naquela época quem se elegia presidente da Câmara, o vereador que se elegia presidente da Câmara, exercia também as funções que hoje são funções do prefeito. Então, na nossa família e em Cabo Frio, a história é que após a queda da Ponte de Ferro, a cidade ficou realmente um caos, porque todo o fluxo era exatamente pelo que hoje nós chamamos Porto do Carro. Não existia essa estrada, esse acesso novo a Cabo Frio, que sai ali na Praia de Siqueira. Esse acesso é muito recente, é da década de 50, final dos anos 50. Então você ficou sem a possibilidade de ir atravessar para o outro lado, tinha que ser de barco, e começou-se então os entendimentos para a construção de uma nova ponte. Imagina você que Cabo Frio, a prefeitura, e naquela época a Câmara Municipal, o recurso orçamentário para fazer uma obra era praticamente zero, uma obra, principalmente uma obra como uma nova ponte. Então os entendimentos se iniciaram. O meu avô era presidente da Câmara, exercendo as funções de prefeito, iniciou os entendimentos então com o governador, à época chamavam presidente da província, o Feliciano Sodré. A gente que reclamava dessa ponte, reclamava porque ela era muito estreita e dava passagem apenas para um veículo. Ocorre que eu me lembrava dos fatos comentados pelo meu pai quando nós éramos meninos, de que ao ser elaborado o projeto dessa ponte e seria feito então um contato com o governo do estado, houve uma certa questão quanto aos custos da ponte. Meu pai achou por bem que não vai haver ponte, já que estão questionando os custos da ponte, então eu vou fazer só metade dessa ponte. Na cabeça dele, que ele comentava com a gente, seria fazer até o vão central e depois parava a ponte. Quando nesse momento o responsável pelo contrato, pela contratação, disse, não, é exatamente o que nós queremos. Vamos fazer metade dessa ponte. Mas afinal, a cidade ganhou a ponte Feliciano Sodré, que era uma ponte que só dava passagem para um veículo, foi a primeira ponte de vão livre da América Latina, um marco histórico na engenharia nacional. Essa obra foi feita executada pela empresa Christian Nielsen, e se você pudesse verificar em fotos, com a ponte antiga, a ponte de ferro, nós vamos verificar que a ponte de ferro tinha uma coluna muito grande no meio do canal do Itajuru. Então, não ter mais essa interrupção no canal foi também uma grande vantagem para aquela época os salineiros, que só transportavam o sal produzido nas salinas para o então porto lá de Cabo Frio, através das barcaças. E aí a nossa energia, a energia que movimentava essas barcaças era o vento, através das grandes velas. E quando chegava na ponte de ferro, as velas tinham que ser arriadas, porque não havia altura para passar por baixo. Então abaixava-se as velas e a barcaça era movimentada a muque mesmo, na vara e no ombro do barqueiro que atravessava ali. Em termos de engenharia, é um projeto que todos confirmam, é um fato inédito daquela época, porque o vão é um dos maiores vãos existentes nesse tipo de ponte na América do Sul. E serviu e continua servindo como objeto de... Estamos voltando com o programa Panorama
Hoje, de forma especial, estamos entrevistando Pedro Sebastiani, e ainda há pouco eu disse, que é futuro membro da Academia Cabreúva de Letras e filho de um dos idealizadores dessa ponte fantástica construída em 1926. É interessante dizer que, na época, a cidade de Cabo Frio, muito acolhedora, mas não dispunha de instalações. Ele veio procurar um local adequado para se estabelecer, botar o seu escritório, botar sua moradia, e não encontrou, à época, um local que lhe conviesse. Com exceção do quê? Da cadeia local que tinha acabado de ser construída. Hoje, o Batalhão de Bombeiros ocupa esse prédio. Mas naquela época era a delegacia e a prisão do local. Com esse fato, meu pai ocupou uma das celas e lá dentro passou a fazer o seu escritório e a sua dormida. Inclusive, é bom lembrar que esse prédio onde hoje acolhe o Corpo de Bombeiros de Cabo Frio tem também na sua história um momento bastante grave. Foi quando alguns cabofrienses mortos no centro da cidade pelos policiais, que na época chamavam meganhas, teve aquele prédio invadido. Quer dizer, temos a história que relata esse fato triste e estamos conhecendo hoje a história do seu pai, que utilizou uma das celas para então começar o seu trabalho em Cabo Frio. Mas tem muita coisa interessante, muita piada. Conta-se, por exemplo, né, que como só passava um carro de vez, um não conseguia ultrapassar o outro, a combinação no trânsito era o seguinte: o carro que atingisse, vindo do porto do carro, né? A Gamboa era muito pequena naquela época, o ponto de referência era o porto do carro. Nós tínhamos a estação de trem no bairro da estação que hoje é Jacaré. Ainda existe lá a construção da nossa estação de trem, que virou um camping, pousada. Mas a combinação, quando alguém vinha atravessando a ponte e dois carros, por exemplo, teria preferência para ultrapassar o carro que primeiro chegasse no topo da ponte. Então, quem estivesse mais abaixo tinha que dar marcha ré. Conta-se uma história que o Dr. Tionas Terra, que foi um dentista aqui importante de Cabo Frio, família de Cabo Frio, tem ainda filhos aqui na cidade, ele comprou um carro e estava aprendendo a dirigir. Naquela época não tinha essas coisas de carteira, exame de motorista, né? Você aprendia aí na rua mesmo. Então ele veio atravessar a ponte, não chegou no topo da ponte. Quem chegou no topo da ponte foi o outro carro. Então o outro carro, e ele parou. E outro carro dizia para ele, o outro motorista, para ele descer. E ele então botou a cabeça do lado de fora da janela e disse: olha, ou você desce ou você vem aqui dar marcha ré no meu carro, porque eu ainda não aprendi a dar marcha ré. Então ficou como uma das coisas folclóricas da ponte, da antiga ponte Feliciano Sodré, que dava passagem para um só veículo. Tem a questão dos sinaleiros, enfim, uns grandes congestionamentos em Cabo Frio. Eu me recordo, inúmeras vezes, tentar passar de um lado para o outro e encontrar um carro que ocupava a outra metade da ponte, e surgiram, indiscutivelmente, uma série de brigas, principalmente na época de carnaval, que o tráfego aqui em Cabo Frio se tornava um verdadeiro obstáculo para as pessoas se movimentarem de um lado para o outro. A existência do sinaleiro é bem posterior às primeiras brigas que eu presenciei, várias delas no meio do vão da ponte. Veio depois a Gamboa, o desenvolvimento da área de confecção, a ogiva, o Peró, Búzios mesmo, que à época era distrito de Cabo Frio, mas que não havia estrada que levasse, como hoje há lá por Campos Novos, né? Você, para ir a Búzios, você tinha que invariavelmente entrar aqui no centro de Cabo Frio e atravessar a ponte Feliciano Sodré. Imagina esse fluxo intenso de veículos crescendo a cada ano,
tornava um grande transtorno para a cidade. Eu me lembro ainda da época que eu era prefeito, no meu primeiro mandato, a sede da prefeitura era onde hoje funciona a Câmara Municipal, ali na Avenida Assunção, em frente à Igreja Metodista. Para vocês terem uma ideia, o congestionamento causado pelo engarrafamento na ponte Feliciano Sodré ia até a Avenida Assunção, ali na altura da Câmara, da atual Câmara Municipal. Uma ocasião de um caminhão que subiu de um dos lados, aquele que foi do lado da Gamboa, e nós vimos atrás de vários outros carros vindo da cidade. E o negócio empacou no meio do caminho e a solução do litígio foi a porrada. Soco um no outro. Quem ganhou foi o mais forte, que era o caminhoneiro. É interessante que essa ponte com uma pista só em uma direção, permaneceu até 1982, quando ela foi ampliada já no governo do prefeito Zé Bonifácio. Tem uma coisa muito interessante, que foi muita crítica que a gente sofreu durante a interrupção da ponte, porque nós ficamos praticamente, terminada a Semana Santa do ano, isso foi em 82, terminada a Semana Santa do ano de 82, nós começamos, domingo de Páscoa, na segunda-feira nós interrompemos o fluxo de veículos, construindo uma passagem de pedestre de madeira, só passava pedestre. Então você imagina, a população da Gamboa, da Algiva, do Peró, tinha que dar a volta lá pelo Vinhateiro, pelo Baixo Grande, pela ponte de Ponta do Ambrósio, vindo para o São Cristóvão. Então eu apanhei muito ali, a crítica foi grande, mas de certa forma compensou. Por quê? Porque o Dr. Zé Luiz Cardoso, que ficou à frente durante todo o período de duplicação da ponte, ele vinha, conferia, ele confirmava os cronogramas. Por quê? Porque nós precisávamos liberar essa ponte antes do feriadão de finados. Então, a duplicação dessa ponte, ela ficou interrompida de domingo, de segunda-feira após o domingo de Páscoa, e foi liberada no dia 31 de outubro, um dia antes do nosso feriado de finados, né? Então foi uma correria, mas foi um trabalho intenso, direto, praticamente dia e noite, fins de semana, não tinha descanso, não tinha feriado, né? E depois que ela foi sendo liberada, toda a parte de estrutura de madeira, que dava apoio à preparação dessa obra, foi se vendo o visual e, olhando de baixo, era exatamente a mesma ponte que anterior, a mesma ponte. O visual era o mesmo, toda a linha dela arquitetônica, nada foi alterado, até a data de inauguração dela anterior está lá até hoje confirmada, não tem absolutamente nenhuma referência à nova inauguração, a não ser numa placa que foi colocada na subida da ponte. Mas havia assim uma grande dúvida, né? Todo mundo, será que essa ponte vai resistir à passagem dos caminhões, né? Caminhões que passavam ali, caminhões pesados, né? Que continuam passando. E aí foi feito um teste. Nós fomos fazer um teste de carga, foi colocado um grande caminhão pesado e eu e o arquiteto Zé Luiz Cardoso entramos na boleia do caminhão junto com o motorista e fomos atravessar a ponte, paramos em cima da ponte, atravessamos a ponte, aí foi uma festa muito bonita e no dia 31 de outubro nós pudemos entregar à população de Cabo Frio. Foi para mim, no meu período de governo, foi a maior inauguração que eu fiz. Porque o prefeito Zé Bonifácio, quando ele quis ampliar, e ampliou, ele o fez no último ano do seu governo. E ele fez um contrato, conseguiu um empréstimo pelo antigo Banco Crefe-Sul, com 36 meses de pagamento, só que ele conseguiu esse empréstimo com uma carência de 6 meses. Ele inaugura a ponte mais ou menos em julho, e ele vai pagar a primeira prestação já em dezembro, e ele sai do governo e eu levei 35 meses pagando esse empréstimo que o Zé Bonifácio fez. Aliás, diga-se de passagem, dinheiro bem empregado. Bem empregado. Por isso que eu nunca reclamei. Tem prefeitos que quando pega uma prefeitura, sempre reclama quando alguém deixa alguma dívida. Se a dívida contraída levou o cidadão a ser beneficiado, então paga-se a dívida. Com o Zé Bonifácio foi assim. Mas com a construção da ponte Feliciano Sodré, foi fundamental todo esse desenvolvimento de Cabo Frio, né? Então eu tenho muito orgulho de estar
vinculado um pouquinho que seja nessa pequena história e ter contribuído para o desenvolvimento da cidade. Essa ponte aí, por ocasião da reforma, da ampliação, nós pensávamos que tínhamos resolvido o problema de Cabo Frio, porque os carros passaram a cruzar um pelo outro, um entrando e um saindo. Mas esse crescimento de Cabo Frio, enorme, para você ter uma ideia, em 1982, quando o Zé Bonifácio ampliou, Cabo Frio tinha 80 e poucos mil habitantes, junto com Búzios e Arraial do Cabo. Hoje nós estamos sem Búzios e Arraial do Cabo, 20 e poucos anos depois, e já temos aí 165 mil habitantes. E a ponte acabou ela ficando pequena para o grande crescimento que aconteceu no município de Cabo Frio. Quando eu falei ainda há pouco, Pedro, que o Zé Bonifácio contratou, pegou empréstimo e no meu governo foi pago, aí me transportou para uma situação privilegiada que eu passei a ter participação direta nas 3 pontes que hoje liga Cabo Frio para o outro lado. Essa aqui o seu pai construiu, que a sua reforma foi paga num dos meus governos. Essa que nós estamos aqui sob ela, que nós construímos recentemente, já como prefeito, no nosso último governo. E aquela outra, que foi inaugurada agora recentemente por Sérgio Cabral, que foi um projeto do meu filho. O seu pai, naturalmente, né, ninguém podia imaginar, né, nem ele, e poucos podiam imaginar, que em tão pouco tempo Cabo Frio teria esse crescimento tão grande como teve. Mas, se não fosse, naquele momento, a inauguração daquela ponte de Santo André, certamente tudo isto que veio depois poderia não vir com a rapidez que acabou chegando. A ponte aqui foi construída, mas foi construída com um bando de operários em volta. Uhum. E essa escala, essa pirâmide tem que existir. E é muito importante para uma cidade como Cabo Frio estabelecer, desculpa estar lhe interrompendo, estabelecer a base para gerar o progresso e a economia do lugar. Isso é extremamente importante. Você ter a formação dentro de toda a gama do sistema de trabalho de pessoas e condições para que essas pessoas venham exercer dentro do local onde ele se forma para gerar o bem comum de uma cidade, de um município, ou mesmo do estado ou país. O caminho da nossa sociedade aqui, e dos governantes também, principalmente, é construir as escolas para a qualificação da mão de obra. Nós estamos numa área de turismo e numa área de petróleo. São 2 setores que precisam que o homem esteja qualificado. Nós estamos encerrando mais um bloco e no próximo nós vamos voltar com o Pedro Sebastiani falando ainda da ponte idealizada e construída pelo seu pai e a economia que foi fortalecida naquela ocasião por esta construção. Nós temos a Gamboa, nós temos todo esse outro lado aqui da ponte, do lado do Jacaré, que teve um crescimento enorme e essa ponte permitiu isto. Hoje, por exemplo, nós temos só na região da Esperança 35 mil eleitores. 35 mil eleitores transporta para 50 mil habitantes. No próximo bloco, então, nós vamos falar sobre a importância da ponte na área econômica e também na área turística, dos mergulhos que os jovens de Cabo Frio davam, pegando as moedas que os turistas lançavam nas águas até então límpidas, claras, que estava a Lagoa de Araruá. Nós estamos falando da ponte que iniciamos em Sodré, entrevistando Pedro Sebastiani, o filho de um dos seus empreendedores, idealizadores e construtores. Dizia ainda há pouco que nós temos 3 pontes agora. Nós temos a grande ponte, que foi inaugurada recentemente, construída pelo governo do estado, com 300 metros de vão, e que vai permitir a salvação da nossa lagoa em função da dragagem que está sendo feita. Nós temos a ponte que foi construída no nosso governo,
que como a primeira, construída em 1926, a Feliciano Sodré, recebeu prêmios, ou criou história, ou faz parte da história das pontes construídas nesse país. A Feliciano Sodré, construída pelo pai do Pedro Sebastiani, foi, durante muitos anos, o maior vão livre da América do Sul. Já que nós construímos recentemente, foi premiado em São Paulo como o projeto arquitetônico do ano de Luiz Cardoso, o seu projetista e construtor. Tudo isso, hoje, que nós temos conquistado em Cabo Frio, governo do Estado e prefeitura, passa e vai passar eternamente pela ponte Feliciano Sodré. Esta é a razão de estarmos dois com o nosso programa Panorama entrevistando o Pedro Sebastiani. Pedro, é público que todos sabem a importância da ponte Feliciano Sodré para a economia de Cabo Frio. Você não concorda? Não, evidentemente que essa ponte, entre outras coisas, como fato curioso dela, permitiu a passagem de todo o maquinário que foi para Álcaros. Exatamente. A estrutura dela foi tão reforçada, naquela época se trabalhavam com limites muito maiores, talvez que os de hoje, por essa razão permitiu que uma indústria de importância vital para a região de Cabo Frio fosse estabelecida dentro do contexto. E quando seu pai a projetou para 6 toneladas, é isso? Passar de 6 toneladas, e com a chegada da Álcaris, nós devemos ter carreta aí com 30 toneladas de equipamentos passando sobre ela, até que fosse construída aquela ponte lá da Praia de Siqueira. Quer dizer, então ela deu a sua grande contribuição para a economia da nossa região, e nós vivemos aqui durante anos e anos baseado no que a Álcaris oferecia a Cabo Frio. O Porto de Arraial do Cabo funcionava porque ali chegava o cimento, o maquinário, chegava a barrilha, ou transportava a barrilha, chegava o sal do Rio Grande do Norte. Tudo isso a partir da Álcaris na década de 50, onde todo mundo se entregou e todo mundo viveu, e por essa ponte, como você bem colocou, passaram todos aqueles equipamentos. A construção da Álcaris, todo o volume, não só de equipamentos, de todo o material, cimento, o que foi necessário, carretas imensas. Eu me lembro, você toca numa questão importante, isso tudo foi antes da duplicação da ponte. Com a ponte de ferro não suportaria esse tráfego para a Companhia Nacional de Álcaris. Mas eu me lembro que as grandes carretas que começaram houve a necessidade de elas entrarem pela ponte, porque não havia esse acesso por Ponta do Ambrósio e Praia de Siqueira. Houve a necessidade de comer, de desmontar um trecho do Morro da Guia. Porque, como era antes, passavam só veículos pequenos aqui da cidade, caminhões pequenos, né? O Morro da Guia, ele terminava praticamente em cima da pista, que era uma pista menor. Para a passagem dos carros, dos grandes caminhões, das grandes carretas, para a obra da Companhia Nacional de Álcaris, houve a necessidade de se cortar bastante um trecho do Morro da Guia. Quer dizer, então a ponte ali já deu a sua grande contribuição. Mas eu acho que essa ponte, na contribuição que ela mais dá, é com relação ao polo de Moda da Praia. Você não acha ela boa? Inegavelmente, a vida do outro lado do canal de Itajuru passou a crescer assustadoramente. Todos os bairros que se formaram em decorrência da facilidade de se transportar de um lado para o outro começaram a surgir dentro desse período. E especificamente o caso da Moda Praia é um fato realmente ligado à existência dos meios que permitia as pessoas chegarem de um lado para o outro, que é importante para a economia dentro do município de Cabo Frio. A cidade continuou crescendo e isso possibilitou que o desenvolvimento de Jacaré, Pôr do Carro, em toda a Jardim Esperança, né? Muitas pessoas que não adquiriam imóveis do lado de lá, terrenos ou apartamentos, começaram a ogiva, o Peró, então, teve um desenvolvimento extraordinário depois da duplicação da ponte Feliciano Sodré. A ponte Feliciano Sodré
da importância econômica para a moda praia e também para o turismo, né? Haja visto que agora aqui na Gamboa, na Rua dos Biquínis, Shopping dos Biquínis, nós temos ali quase 3 mil pessoas trabalhando, vivendo daquilo ali. São quase 200 lojas. E aquele shopping, por incrível que pareça, nos pontos que nós vamos tocando, até na ponte de 1926, tem lá o nosso dedo, mas não temos como esconder isso. O shopping da Gamboa, a Rua dos Biquínis, onde trabalham 3 mil pessoas, que agora teve grandes dificuldades porque o nosso verão foi muito fraco, se vendeu muito pouco, há perigo de desemprego, de lojas fechando, mas não por culpa da ponte. A ponte vai estar ali e no ano que vem, se Deus quiser, naturalmente, o verão poderá ser um outro, e o comércio vender, estabelecer-se mais, gerar mais empregos, mas isso tudo em função da ponte. Você sabia, Pedro, que aqui sob essa ponte, os turistas ficavam jogando as moedas para os cabufenses buscar nessas águas límpidas, como eram antigamente? Eu, inclusive, fui um dos que joguei moedinha para ver os... Eu devo ter feito alguma coisa lá, então. Pulavam lá de cima. É verdade. Eu ficava admirado de ver a molecada pulando lá de cima da ponte. Só pegar a moedinha que a gente jogava. Não, e o perigo porque sob a ponte, no meio, no vão central, ali tem umas pedras que eram a base da antiga ponte. Graças a Deus que uma água aqui é bem limpa, isso, ou foi muito limpa, lá de cima a gente consegue ver porque era um perigo, as crianças pulavam em função das pedras ali de baixo, mas a água era clara, né, e permitia que se avistasse de cima, dos 12 metros da ponte construída pelo seu pai, essas pedras lá embaixo. As explicações populares, história popular sobre a ponte, isso é ordinário. Aqui conta-se, e que foi verdade, tinha uma pessoa muito conhecida, que morava na passagem, chamado Zé de Quinca. E Zé de Quinca, ele era uma figura extraordinária, assim, popular. Ele andava de bicicleta ali, e uma vez ele foi botar a bicicleta em cima do parapeito da ponte e acabou caindo ali dentro d'água. E tinha um brigadeiro, que o apelido dele na aeronáutica era chamado Mero Maluco, é um dos maiores pilotos que o país já teve. Ele tinha uma namorada em Cabo Frio. Então, para chamar a atenção da namorada, de vez em quando ele vinha em Cabo Frio e com um aviãozinho pequeno ele passava debaixo da ponte. Extraordinário essas histórias. E tem centenas de histórias. A ponte realmente deu uma contribuição muito grande para o turismo de Cabo Frio. E você deve sentir-se orgulhoso, evidentemente, porque é o filho ainda vivo de um dos empreendedores, daqueles que nos legaram esse grande patrimônio que é a ponte de Cabo Frio. Você deve sentir-se orgulhoso, evidentemente, né? É lógico que a gente se sente muito orgulhoso, principalmente o fato de existir a ponte e o que essa ponte contribuiu para a vida social e empresarial e econômica de Cabo Frio, realmente é fantástico. E você se liga a isso e se sente orgulhoso de ser filho daquele que participou do projeto e da construção. O importante é que as pontes continuem surgindo, sendo construídas, mas a que seu pai construiu continue sendo preservada, não é isso? Eu fico orgulhoso de ver isso, porque é uma ponte que hoje foi tombada pelo patrimônio. É um monumento de Cabo Frio, é um símbolo de Cabo Frio. E você está ligado a esse fato, mesmo que seja por relações de parentesco, não? É claro, mas eu não pedi a meu pai para construir, mas você se sente orgulhoso de participar e pertencer a esse conjunto de coisas que formam a cidade de Cabo Frio. E nós, quando assumimos o governo em Cabo Frio, começamos a fazer um estudo de todo o patrimônio histórico de Cabo Frio, porque vinha, na época, a acontecer os 500 anos de descobrimento das Américas e também, logo depois, os 500 anos de descobrimento do Brasil. E era importante a gente buscar esse patrimônio cultural, histórico de Cabo Frio, e representando esses eventos dos 500 anos, que nós queríamos transformar isso num grande potencial econômico, turístico, porque é exatamente isso. E aqui, do lado, do entorno da ponte, ali tem o Morro da Guia. O Morro da Guia é o berço
da explicação da mitologia tupinambá, da mitologia dos índios, o que aconteceu, o Morro Sagrado, aquelas coisas todas. E nós queríamos aqui, porque existe na história, que já em 1500 residiam em volta da laguna, que nós chamamos da Lagoa de Araruama, 8 acampamentos tupinambás, numa média de 40 mil índios. E a gente queria reativar esses acampamentos, transformando isso aí numa atração turística. Já imaginou uma reativação de um acampamento tupinambá para as crianças, para os turistas, e essas trilhas, tombamento para o Brasil? Então o ISPAN estava fazendo um trabalho de levantamento de todo o patrimônio histórico. E nós aproveitamos, fizemos aqui um evento, trouxemos o ICOMOS, que é um órgão da Unesco, trouxemos aqui para Cabo Frio os maiores estudiosos do país, Miete Guidon, Paulo Nogueira Neto, Ana Maria Beltrão, e fizemos vários encontros aqui com a Ana Colagrossi, que era a presidente do ICOMOS, para que a gente pudesse, com esses eventos, com essas explicações todas, transformar Cabo Frio, como é hoje Paraty, num patrimônio mundial da humanidade, que é importante para todos nós, e nós temos todo esse potencial. Então, por isso que nós pegamos também a Ponte Feliciano Sodré, porque ela é representativa desse elo, dessa conexão da história antiga com a moderna atual de Cabo Frio. Eu tenho um documento que transcreve os cálculos feitos para essa ponte. É um documento que hoje está quase se desmanchando. Eu posso até doar aqui à cidade, se há interesse por isso, porque ali está descrito passo a passo tudo que envolve a construção dessa ponte e o projeto dela, que é desse arco parabólico, que é tão falado e consultado como matéria de ensino nas escolas de engenharia. O jovem hoje, muitas das vezes, pensa que as coisas aconteceram por algum milagre que fez surgir aquele benefício, aquela obra que permitiu ele se deslocar de um lado para o outro. E isso aí não nasceu por acaso. Isso tem história, tem fundamento, tem um planejamento de anos e anos a fio pela frente, com que objetivo nós estamos construindo esta ou aquela obra, da mesma forma como quando foi construída essa ponte Feliciano Sodré. Hoje nós temos que usar a outra, já que a cidade cresceu de tal ordem que não tem como. A Feliciano Sodré, ela exerceu a sua função e hoje exerce metade daquilo que ela exerceu, porque o que existe hoje não permite mais que ela funcione sozinha. Tem que haver outras por lado. Pedro, quando você passa a noite próximo à ponte, que a partir do nosso último governo, nós criamos o projeto Monumentos em Cores, Cabo Frio em Cores, que as cores dos monumentos, elas vão mudando de acordo com as estações. No verão nós temos a cor laranja, na primavera nós temos a cor verde, no inverno nós temos a cor azul e no outono nós temos a cor lilás. Então, quando você passa aqui naturalmente, né, que você vê essa ponte iluminada e ela fica muito bonita, você, como filho, evidentemente, que deve morrer de orgulho aí, né? Tocou num ponto até bastante interessante, porque eu hoje dou consultoria para firmas do exterior. E é comum eu trazer pessoas importantes, presidentes de empresas, etc. Eu trago aqui para Cabo Frio e eles ficam deslumbrados com essa forma como é exibido um monumento, porque essa ponte, nós vamos considerar, ela é um verdadeiro monumento de Cabo Frio. E eles comentam que a beleza dessa ponte iluminada da forma como acabou de mencionar. Realmente é um fato, eles comentam e brincam às vezes comigo, dizendo que eu devo estar estourando de orgulho. E realmente eu estou estourando de orgulho. Não é pra menos. Foi uma alegria muito grande conversar com você, saber que ainda temos aqui no nosso convívio, deve ser a única pessoa que tem uma ligação clara com essa grande construção do passado. Os outros monumentos todos aqueles parentes das mais diversas gerações,
já se foram e você ainda está aí forte, vivo, para a nossa alegria, e vem dizer que a nossa ponte, de 1926, um dos filhos dos seus empreendedores ainda está no nosso convívio, é motivo de muita alegria. Dizer a você que foi muito bom conversarmos com você, foi maravilhoso, nós falamos da nossa ponte, falamos da nossa economia, falamos do nosso turismo, falamos das nossas universidades. Fomos em todos os pontos. Viemos aqui para poder falar da ponte e acabamos aí, fizemos um passeio pela cidade. Foi você que nos permitiu isso, porque você está em todas, como diria assim. Você está na história por ser filho de quem empreendeu. Está na história de hoje porque está nas nossas universidades. Nós conversamos aqui com muita alegria, recebendo aqui hoje Pedro Sebastiani, capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil, consultor, escritor, membro da Academia Caboclense de Letras e que encontra tempo para fazer direito em Cabo Frio. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade.